Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. E desde já eu conto com a sua participação, com a sua colaboração. Eu não tenho os amigos que você tem, eu não conheço as pessoas que você conhece, eu não tenho os contatos que você tem. O que eu faço é produzir esse material no temor e na direção de Deus. Eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração, que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva no nosso canal. Você que está chegando a primeira vez, esse trabalho é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. O meu canal no YouTube não é monetizado. Eu não ganho quando alguém dá um like, se gostou, não gostou. Um dia desses falaram que a minha cara é a cara do diabo e eu não sei se a pessoa viu a foto do diabo para comparar ou se ele viu o diabo no espelho, mas falaram que eu sou a cara do diabo. Aparece de tudo aí na internet, meu querido. Mas eu aprendi que responda um tolo e você se revelará mais tolo do que ele. Então, com críticas ou não, nós vamos prosseguindo adiante, tá bom, meu querido? Porque até Jesus também foi criticado. E eu não sou a perfeição, meu trabalho é apenas mais um dentre vários outros trabalhos propostos por servos de Deus a fazer aí nas redes sociais. Eu conto com o seu apoio, com a sua oração, com o seu carinho, compartilha, deixa ali um like, um comentário e nós vamos prosseguindo realizando esta obra. Lá na eternidade nós vamos dividir o galardão, que o Senhor vai dar o galardão para cada um daqueles que colaboraram, que apoiaram, que ajudaram, uns de forma material, outros de forma de oração, outros compartilhando, se inscrevendo, divulgando, de modo que a palavra de Deus ela vai sendo promovida. Amém, meu querido? Hoje estaremos estudando o lugar santo. Para chegar ao lugar santo, o sacerdote teria que passar primeiro pela porta. Só tinha uma porta para entrar no tabernáculo e essa porta é Cristo. Depois ele tinha que passar pelo altar do sacrifício, que era o lugar onde que Jesus foi crucificado para nós, que é a cruz do Calvário. Depois ele teria que passar pela pia de bronze, dar continuidade ao trabalho, mas ele tinha que se limpar, se purificar, e isso fala daqueles que aceitaram a Jesus, que passam pelo processo da purificação pela palavra de Deus. Logo a seguir, ele iria se deparar com a pia de bronze, que ele já fez ali a limpeza, e logo a seguir ele se depararia com o lugar santo. E depois viria o Santo dos Santos ao lugar santíssimo. O que eu compreendo com isso, meu irmão? Que o conhecimento de Deus e o relacionar-se com Deus existem fases e etapas distintas. É preciso evoluir, é preciso crescer, é preciso amadurecer. Então tudo começa pela porta, que é aceitar a Jesus, passar pelo altar do sacrifício, que é reconhecer o mérito de Jesus, passar pela pia de bronze e depois chegar ao lugar santo. Aí, nesta caminhada, há aquelas pessoas que se contentam com leite, vão continuar menino na fé, mas aqueles que desejam coisa mais sólida. Então, meu irmão, o desafio é crescer, prosseguir adiante no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lugar santo, um local de serviço e
comunhão com Deus. O lugar santo não era um lugar reservado para privilegiados. Somente aquela pessoa poderia chegar ali e desfrutar daquela presença de Deus. Verdade é que quanto mais perto de Deus nós nos aproximamos, mais nós iremos experimentar da sua glória e da comunhão para com Ele. Mas o lugar santo era um lugar de serviço e comunhão com Deus. Ali o sacerdote não ia somente para se relacionar com Deus. O relacionar com Deus, ele está em qualquer lugar. Seja no lugar santo, na pia de bronze, no altar do sacrifício, na porta do tabernáculo, em casa, em qualquer lugar, lugar de se relacionar com Deus. Mas ali no lugar santo era um local de serviço, porque ele iria trabalhar, ele iria prestar um serviço, era um serviço um tanto que cansativo, rotineiro, marcado pela reverência, o respeito e o temor de Deus, mas também um lugar marcado com a comunhão com Deus. Que lugar é esse? Lugar de trabalho, reverência e santidade. Após ter passado pela porta, o altar do sacrifício e a pia de bronze, o sacerdote já se encontrava apto a adentrar no lugar santo. Somos desafiados por Deus a prosseguir na busca do conhecimento e da revelação do seu Filho. O comodismo espiritual nos priva das mais belas experiências com Deus. Afinal de contas, que lugar era esse? Irmão, era um lugar de trabalho, reverência e santidade. Nós estamos falando num lugar que era uma etapa ou um espaço antes de adentrar ao Santo dos Santos. Era tido como o lugar mais sagrado pelo povo de Israel, porque representava a presença viva de Deus naquele lugar. Então, ali era um lugar onde o sacerdote prestaria trabalho, expressaria sua reverência e chegaria ali com santidade. E eu destaco que, após o sacerdote ter passado pela porta, primeiro teria que passar pela porta, primeira etapa, passar pela porta. Segunda etapa, passar pelo altar do sacrifício. Terceira etapa, passar pela pia de bronze. Aí o sacerdote estava já qualificado para adentrar no lugar santo. Ele não poderia entrar no lugar santo se ele primeiro não oferecesse o sacrifício, se ele primeiro não passasse pela pia de bronze. Então havia algumas etapas a serem observadas até chegar ao lugar santo, e ainda assim não era um lugar de descanso, era um lugar de trabalho. Igualmente, nós somos desafiados por Deus a prosseguir na busca do conhecimento e da revelação do Filho de Deus. O desejo de Deus, irmãos, não é que nós fiquemos somente naquele começo da caminhada, que é aceitei a Jesus, o meu nome está escrito no livro da vida, agora estou esperando a volta dele. O desejo de Deus é que eu e você venhamos a nos relacionar com ele de forma mais íntima, de forma mais estreita, crescer na busca e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. O comodismo espiritual nos priva das mais belas experiências que poderíamos ter com Deus. Há pessoas que aceitaram a Jesus há 30 anos, 40 anos, 50 anos, estão dizendo, não, agora já encostei a chuteira, já aposentei, só estou esperando a volta de Jesus. A Bíblia afirma que até na velhice darão frutos. Então a gente não pode acomodar com a vida espiritual. Ah, eu já estou satisfeito, eu já cheguei num patamar elevado. Meu irmão, sempre é tempo de crescer.
Sempre é tempo de conhecer, sempre é tempo de ter experiências com Deus. Olha a experiência do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus deseja dar a mim e a você experiências extraordinárias, gloriosas, maravilhosas com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos buscar, precisamos mostrar interesse e desejar crescer, superar cada etapa e estabelecer uma comunhão mais íntima com Deus. Texto bíblico. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele a nós virá, como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Oséias, capítulo 6, verso 3. Olha que texto lindo, maravilhoso para contextualizar o que nós acabamos de falar. Então, conheçamos, ou seja, é o início da caminhada. Vamos conhecer a Deus e depois prossigamos em conhecer. Ali, meu irmão está falando, olha, não se contente apenas com o primeiro contato com Deus. Não se contente com o comodismo espiritual. Prossiga, vai mais, porque Deus tem mais para te revelar e mostrar a você a sua natureza, o seu caráter, a sua essência em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Quando eu e você manifestamos o desejo de conhecer a Deus e prosseguir em conhecer ao Senhor, ter experiências com Deus, eu sou da opinião que o verdadeiro salvo em Cristo, ele não se contenta apenas com a salvação. Ele é igual a Maria Madalena, ele quer um pouco mais de Deus. Quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, Maria Madalena, no domingo pela manhã, ela já estava procurando o corpo de Jesus, porque ela queria ter um pouco mais, alguns momentos a mais com Jesus. Meu irmão, é o que Deus espera de mim e de você, que a nossa motivação em servi-lo não seja as coisas materiais. Ele sabe que nós precisamos dela. Que a nossa motivação em servi-lo não seja o medo do inferno, mas o desejo de conhecê-lo, prosseguir, continuar, tendo experiências extraordinárias. E uma coisa é certa, Ele a nós virá quando manifestarmos esse desejo, essa sede, esta fome de conhecimento de Deus. Um lugar de serviço e adoração. O dia a dia do sacerdote envolvia trabalho, zelo e reverência. Quanto mais conhecemos ao Senhor, maior será a nossa responsabilidade para com Ele e com os homens. A verdadeira espiritualidade não é sinônimo de status, e sim de trabalho. Infelizmente, muitos que se dizem sacerdotes estão mais motivados pela busca dos próprios interesses e não os da coletividade. Então, destaco aqui nesse tópico que o lugar santo era um lugar de serviço e adoração. Então, o dia a dia do trabalho do sacerdote, irmão, era um dia marcado por zelo, dedicação, reverência, trabalho, exaustão. Então, eu destaco que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, maior será também a nossa responsabilidade para com Ele e para com os homens. Por quê? A verdadeira espiritualidade, irmão,
ela não é sinônimo de status. Então, ficar esfregando na cara das pessoas o quão espiritual eu sou, o quão santo, separado, dedicado eu sou ao Senhor. Do contrário, a verdadeira santidade me leva a compreender a minha responsabilidade, primeiro para com Deus, que eu tenho que me apresentar diante dele com zelo, com dedicação, com reverência e disposto a trabalhar. E depois, responsabilidade para com os homens, porque quando eu me apresento diante de Deus, eu não me apresento buscando os meus interesses pessoais. Eu tenho que buscar o interesse da coletividade, daqueles que Deus colocou no meu caminho. Quando eu estou orando, eu oro a Deus por todas as pessoas que participam do projeto Auxílio ao Mestre. Porque eu compreendo que exercer esse trabalho é uma responsabilidade para com Deus e é um papel meu apresentar a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua saúde e as suas finanças para com Deus. Agora eu faço uma colocação que, infelizmente, nos nossos dias que nós estamos vivendo, muitos que se dizem ser ministros, obreiros e sacerdotes na casa de Deus, eles estão mais motivados pelas buscas dos seus interesses pessoais do que propriamente o interesse da coletividade. O papel do sacerdote é buscar pela coletividade, é buscar pelo grupo, pelas pessoas. Não é buscar a sua própria riqueza, atrair os holofotes, fama, dinheiro, sucesso e renome. O papel do sacerdote é desenvolver um trabalho diante de Deus e interceder pela coletividade. É por isso que o lugar santo é um lugar de serviço e adoração. Texto bíblico. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mateus capítulo 6, versículo 5. Jesus aqui está se referindo ao grupo de pessoas, de ministros, de crentes, de obreiros, de aqueles que se dizem sacerdotes na casa de Deus, que eles buscam a sua própria glória. Eles buscam a sua própria honra, seus próprios interesses. Eles gostam de orar não para interceder pelas pessoas, mas para serem vistos, terem tido como status de espiritualidade. Eles estão buscando atrair os holofotes e não estão necessariamente intercedendo pelas pessoas, buscando pelo bem-estar da coletividade. E Jesus, ele prossegue: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, não receberão nada de Deus na eternidade, porque tudo que querem e desejam já alcançaram aqui nesta vida. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida, que nós nos apresentemos no lugar santo, para oferecer trabalho, adoração e interceder pela coletividade, interceder pela nação, interceder pela igreja, interceder pelos irmãos, interceder uns pelos outros. Glórias a Deus. O propósito do lugar santo. Ali, um sacerdote oferecia sacrifício específico de acordo com o pecado cometido pelo povo de Israel. O sacerdote deveria se compadecer do pecador arrependido e suplicar a Deus pelo perdão. Há pecados premeditados. São aqueles aos quais a pessoa peca ciente do erro que irá cometer, tendo em vista o perdão que Deus oferece. O Senhor não se deixa zombar. Qual era o propósito do lugar santo?
O propósito do lugar santo, irmão, poderíamos destacar vários, conforme apresenta o pastor Elienay Cabral, com muita maestria, com conhecimento e com sabedoria de Deus. Eu destaco que um dos propósitos do lugar santo é que o sacerdote ele deveria se comparecer ali para interceder pelo pecador arrependido e fazer súplicas a Deus para que Deus o perdoasse. O papel do sacerdote não era julgar, condenar o pecador arrependido, que quando alguém comparecia ali, ele estava arrependido. Então o sacerdote oferecia sacrifício de acordo com o pecado cometido pelo pecador ou pela nação. Então havia ali o lugar santo. Para determinado tipo de pecado, havia uma oferta específica a ser oferecida a Deus. Agora, meu amado, eu faço a seguinte colocação, que há pecados premeditados. O que é pecado premeditado? É aquele que você calcula, você já colocou no seu coração, você já intentou realizar. Estou falando talvez para pessoas que estão talvez prestes a se envolver com o adultério, com a infidelidade, com a promiscuidade. São coisas que a Bíblia condena e ele já vai fazendo, contando já com o perdão. Não, eu vou fazer e eu venho depois na igreja, peço perdão, sou perdoado e depois sou restabelecido a comunhão. Verdade que o pastor, ele não vai te condenar, não vai te sentenciar. Mas agora, meu irmão, só quero dizer uma coisa. O Senhor não se deixa zombar por ninguém. Há o perdão de Deus oferecido? Sim, há um perdão de Deus. Agora, pecado, ele não existe pecadão e nem pecadinho. Tudo é pecado. Agora, há consequências diferentes à medida do pecado cometido. Eu quero deixar aqui um texto para fundamentar o que eu estou dizendo. Portanto, agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que ela se tornasse tua mulher. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 10. Aqui é o próprio Deus falando com Davi, porque o pecado de Davi foi um pecado premeditado. Primeiro, ele viu aquela mulher, Batseba, ela, de certa forma, ela contribuiu, mas a decisão em pecar foi de Davi, não foi dela. Ele a cobiçou, desejou, mandou trazê-la, sabendo que ela era casada. Davi, ele desobedeceu a palavra. Deus fala, porquanto desobedeceste a minha palavra. Ele era rei, era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não o poupou. Você desobedeceu a minha palavra e tomou a mulher de Urias. Ela era casada e eu sou com Deus, é contra o adultério. Não adulterarás. E Davi, ele premeditou o assassinato de Urias. Ele fez de forma fria, calculista. Meu irmão, o pecado de Davi foi terrível. Deus o perdoou, irmão Mauro. Verdade, Deus o perdoou. Mas olha lá o que Deus disse. Portanto, agora, a espada jamais se apartará da tua casa. Meu irmão, a família de Davi foi uma desgraça e uma tragédia após esse episódio. Até antes de partir, irmão estava matando irmão. Adonias intentou tomar o lugar de Salomão. E segundo o relato bíblico, Salomão posteriormente mata Adonias. Absalão teve a irmã violentada pelo próprio irmão.
e Absalão mata o irmão e depois Absalão é assassinado. Meu irmão, as consequências do pecado premeditado de Davi, ele teve que acompanhar aquilo até no final da sua vida, até quase que na sua partida, e depois da sua partida, irmão estava matando irmão. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Existem pecados que nós cometemos pela impulsividade, pela circunstância e o momento, quando a gente vê, a gente já falou e está preso nele. Mas existe pecado, irmão, premeditado. É aquele que nós fazemos acreditando que seremos alcançados pelo perdão de Deus. Há pessoas que estão brincando com Deus. E Deus, irmãos, ele não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. O sacerdote está para suplicar o perdão, ele não está para condenar, mas agora Deus, ele há de trazer a consequência à medida do pecado cometido. As 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Nesse tópico nós vamos falar acerca do que havia naquele lugar santo. Quais eram aquelas 3 peças que lá se encontravam e a simbologia destas peças. Aqui o interessante na escola dominical não é ficarmos somente na teoria. Lá tinha isso, tinha aquilo, tudo bem. Tinha esses objetos. Mas o que isto representa para a minha vida? O desafio do professor é conseguir fazer a aplicação do texto à vida, primeiro dele e depois dos seus ouvintes, os alunos. Os mobiliários do lugar. Nestes mobiliários encontravam-se a luz, o alimento e o aroma. 3 elementos essenciais na adoração a Deus. A luz representa a presença do Espírito Santo. O alimento, a palavra de Deus. E o aroma, o testemunho do cristão. Sem esses elementos, a adoração a Deus é vazia, ritualística e cheia de inovações meramente humanas. Muitos cultos têm sido assim. O que havia ali dentro? Lá haviam 3 objetos. Primeiro, o castiçal ou candelabro, que ele tinha 7 pontas de luz. Tá certo, meu querido? Esse candelabro, ele tinha 7 pontas, e essas 7 pontas, meu irmão, todas elas tinham luz. Essa luz e esse candelabro, ele representa a presença do Espírito Santo de Deus. Outro objeto que tinha ali era uma mesa com os pães da proposição. Esses pães representam, meu irmão, a palavra de Deus, o alimento, porque Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Outro objeto que tinha ali era o incensário, que era um aroma suave. Pegavam-se folhas, ervas aromáticas, eram colocadas nesse incensário e ele conseguia extrair o aroma, exalava um perfume suave e agradável até as narinas de Deus. Então, meu irmão, eu destaco que esse aroma, esse perfume, ele representa o testemunho do cristão. Verdade é que ele é o aroma de Cristo que nós podemos aplicar, mas também ele representa o testemunho de Cristo. Eu faço a seguinte colocação: sem estes 3 elementos, que é o pão que é o alimento, a luz que é o Espírito e o aroma que é o testemunho, o culto, a adoração a Deus, ela se torna vazia sem esses 3 elementos. Ela se torna uma coisa ritualística e cheia de inovações
meramente humanas. Você já viu? Quando não tem mais a presença do Espírito Santo de Deus no culto, Deus já se afastou, não agradou por causa do pecado. A pessoa está lá dirigindo o trabalho, está tentando fazer chover, acontecer e não acontece nada. Então tem muito culto aí que não há mais a presença do Espírito Santo no sentido de atuação e operação. Também não há mais a palavra de Deus. Não há tempo para a palavra. Os nossos cultos, às vezes, é de 2 horas e há muitos lugares. Talvez não aconteça aí na sua igreja, mas em muitos lugares o culto tem 2 horas de duração, 10 minutos, 15 minutos para a palavra, aquela coisa sapecada. E também não tem o aroma suave que é o testemunho. Crente sem testemunho vai adorar a Deus, vai prestar um culto, aí vai ficar aquele culto cheio de inovação. Aí vão inventar de encher linguiça, vão fazer coreografia, agora vai cantar o coral, agora vai cantar o ciclo de oração, agora vai cantar a mocidade, agora vai cantar os adolescentes, agora vai cantar as crianças, agora vai cantar o porteiro, agora vai cantar o zelador. E nós vamos enchendo linguiça. Nós vamos colocando aquela liturgia cansativa, repetitiva, ritualísticas, e os cultos, irmãos, ficam aqueles cultos mornos que a gente entra triste e sai vazio. Então, meu irmão, no culto de Deus não pode faltar esses 3 elementos que haviam lá dentro no lugar santo, que era o candelabro, a presença de Deus, que era o alimento, o pão, a palavra de Deus, e o aroma, que é o testemunho. Sem esses 3 elementos, o culto que nós prestamos é um culto vazio, meramente humano e ritualístico. Deus quer que nós prestemos a Ele um culto, meu irmão, com essência, com adoração verdadeira. O castiçal de ouro. O castiçal era uma peça única composta por 7 pontas que produziam luz. O combustível era um azeite apropriado. A igreja do Senhor é única. Os que nela estão devem refletir a luz de Deus a este mundo. Semelhante ao pavio do castiçal, nossa natureza carnal precisa ser queimada todos os dias para que a luz de Deus possa resplandecer através de nós. O que era o castiçal? O castiçal, ele era um objeto feito todo de ouro, era uma peça única com 7 pontas, e havia dentro dele um orifício que nós poderíamos chamar de pavio, como tinha aquelas lamparinas antigas, a vela, e dentro dele era colocado o combustível, que era o azeite. O crente só consegue brilhar se ele tiver o azeite de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então eu faço a colocação que a igreja do Senhor, ela é única. Tá bom, meu querido? São 7 pontas, porém é única. Tem Igreja Assembleia de Deus, tem Presbiteriana, Metodista, tem Maranata, Deus e Amor, tem várias denominações, mas a igreja, enquanto instituição divina, ela é única, tá bom, meu amado? Então, vamos parar com esse nhenhenhê e essa meninice, achar que a Assembleia de Deus é a melhor igreja do Brasil. Ela é a melhor igreja do Brasil para o assembleiano, assim como a presbiteriana é a melhor igreja do Brasil para o presbiteriano, assim como a Maranata é a melhor igreja do Brasil para quem é membro da Maranata. Então vamos aprender a respeitar o papel e o trabalho exercido pelos outros, tá bom, meu irmão? Então Deus opera na Assembleia e Deus opera também aí nas outras igrejas, porque houve tempo que nós achávamos que a salvação era somente para quem era da Assembleia. Então quem nasceu antes da Assembleia deve ter tudo ido para o inferno. Então a igreja, ela é única, tá bom, meu irmão? Agora eu destaco que aqueles que estão inseridos na igreja,
Eles devem refletir a luz de Deus a este mundo. O castiçal, meu irmão, ele servia para refletir a luz. Então, nós somos a luz, nós somos a igreja do Senhor. Deus espera que eu e você venhamos refletir a sua luz. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ele quer refletir a glória dele, te iluminar, para que a luz dele seja vista neste mundo através da sua vida. Agora, para que isso aconteça, irmão, semelhante ao pavio do castiçal, porque o castiçal, ele recebia o azeite, mas ele tinha um pavio que era colocado dentro dele. Esse pavio ia se queimando, porque o azeite ia subindo, que era um azeite específico, que era o combustível, e aquele pavio ia se queimando. Então, a nossa natureza carnal, eu faço essa colocação, ela é semelhante a esse pavio. Ela precisa ser queimada todos os dias, porque a Bíblia fala que é impossível que a carne venha agradar a Deus. É tanto que a Bíblia fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Para eu entrar no céu, meu irmão, eu vou receber um corpo glorificado, porque esta carne, ela luta contra o Espírito Santo e o Espírito Santo milita contra a carne. Há uma batalha espiritual. Jesus diz que o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, essa nossa natureza carnal, essa natureza adâmica, ela precisa ser queimada todos os dias, para que a luz de Deus possa resplandecer através das nossas vidas e venha iluminar a vida dos homens. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, mas vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas isso só vai ocorrer quando eu tiver o azeite, que é o Espírito, que é o combustível do cristão. E essa vai fazer com que essa carne seja queimada todos os dias e eu venha iluminar as pessoas à minha volta e moldar, influenciar esta sociedade. Ou a igreja influencia esta sociedade, ou então esta sociedade vai influenciar a igreja. As várias categorias de crente. Tem crente de tudo que é tipo quando o tema se refere à luz. Tem o crente vagalume, ora está iluminado e ora está apagado. Tem o crente isqueiro, dá luz de vez em quando e o gás logo se acaba. Tem o crente apagão, este não pagou o preço e ficou no escuro. Há também o crente lamparina, qualquer vento o apaga. Por fim, o crente castiçal sempre tem luz e não se apaga. Eu faço aqui essa colocação dos vários tipos de crente que nós temos na nossa igreja, irmão. Aqui na minha igreja tem esse tipo de crente. Tem o crente vagalume, de vez em quando ele acende, de vez em quando ele apaga. Ele nunca consegue se firmar. Ora ele é espiritual e ora ele é carnal. Tem o crente também, meu irmão, isqueiro. Quem lembra do isqueiro? Ele dá aquela luzinha meio apagada e rapidamente o gás acaba. Tá bom, meu irmão? Tem um crente isqueiro. E tem o crente apagão, que é aquele que não pagou o preço. Ele não orou, não jejuou, não buscou a presença de Deus e ficou no escuro. Então, meu irmão, nós precisamos pagar o preço. Há também o crente lamparina. Você conhece o crente lamparina? É aquele, irmão, que qualquer vento que vem apaga ele. Ele está aceso. Mas bateu um vento um pouco mais forte, ele fica apagado. E, por fim, eu destaco o crente castiçal. Este sim, meu irmão, ele sempre tem luz e nunca se apaga,
porque ele tem um azeite de Deus na sua vida. A sua carne está sendo queimada todos os dias, no jejum, na oração, na busca. Meu irmão, esse crente, ele é luz por onde ele passa. Glórias a Deus. A mesa com os pães da proposição. 12 pães sem fermentos ficavam sobre a mesa. Os sacerdotes deveriam se alimentar desses pães para ministrarem diante de Deus e dos homens. Em nossos dias, muitos são os que querem servir o pão sem que antes tenham se alimentado dele. Muitos usam a Bíblia como instrumento de trabalho. Aprenderam as técnicas de oratória, todavia não aprenderam a obedecer a Deus. O que havia também lá dentro do lugar santo? A mesa dos pães da proposição. Eram 12 pães que haviam ali. Então, meu irmão, eu faço uma colocação que há muitos que querem servir o pão. Primeira coisa, o sacerdote ele deveria alimentar-se desse pão para depois ministrar ao povo e ministrar diante de Deus. Quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando, ensinando, eu estou fazendo diante de Deus, porque a minha mente está ligada em Deus, a revelação vem de Deus, a unção vem de Deus, a capacidade vem de Deus e a glória vai para Deus. Mas eu também estou ministrando diante dos homens, edificando vidas, impactando vidas, transformando vidas pelo poder da palavra de Deus. Agora eu faço a colocação que, infelizmente, nos nossos dias, muitos são aqueles que querem servir o pão sem que antes tenham se alimentado dele. Tem gente que quer pregar, tem gente que quer prega de simpósio, prega de festividade, tem gente que quer ensinar, tem gente que quer transmitir a palavra, meu irmão, sem que antes tenham se alimentado dele. É aquela pessoa que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, ele é muito bom para pregar, mas ele não vive o que ele prega. Então, meu irmão, nós não queremos esse tipo de pessoa, porque muitos desses, eles usam a Bíblia como instrumento de trabalho, porque eles aprenderam as técnicas de oratória. Então, há muitas pessoas que são muito bons, descobriram a técnica da oratória, fizeram curso para ter a postura, a entonação de voz, falar no tempo preciso, fazer uma boa colocação, conexão de ideias, que deixa o público nossa, quanta intelectualidade que aquele irmão tem, ele fala numa oratória, numas palavras difíceis. Agora, meu irmão, não se deixe levar por essas pessoas, tá bom, meu irmão? Procure saber, verificar se ele tem, meu irmão, a essência de Deus, se ele somente prega ou se ele vive o que ele prega, porque eles aprenderam as técnicas de oratória, porém, eles não aprenderam a obedecer e agradar a Deus. Por isso, meu irmão, nós não precisamos desse tipo de pessoa no nosso meio. É melhor aquele irmãozinho que fala, nós vai, nós foi, e nós fica, falar que Jonas foi cuspido na praia de Nínive, quando nós sabemos hoje pela geografia bíblica que Nínive não tem praia, e os irmãos pregavam que Jonas foi cuspido pelo peixe na praia de Nínive e Jesus salvava, batizava com o Espírito Santo. Os irmãos pregavam que Paulo caiu do cavalo. Hoje está muito técnica, o conhecimento, o saber é muito grande, mas está faltando a essência de Deus. Meu irmão, é bom pregar a palavra, é bom pregar a Bíblia, mas primeiro, a palavra de Deus ela tem que fazer efeito na minha vida. Ela tem que transformar a minha vida. Eu tenho o maior temor de Deus quando eu venho trazer o estudo aqui no Auxílio ao Mestre, porque esse estudo, primeiro, ele tem que falar ao meu coração, para depois chegar ao seu coração. O altar de incenso. O aroma que saía deste altar
passava pela cortina e chegava até o Santo dos Santos. O fogo que consumia as ervas aromáticas revelava-lhes a mais pura essência. De igual modo, o cristão autêntico passa pelo fogo, revelando assim a essência do seu ser, o qual é o resultado do caráter de Cristo em seu novo modo de viver. O que era o altar do incenso? Ali havia um altar que tinha brasas no altar, tinha fogo, e sobre esse altar colocavam-se ervas aromáticas. E esse fogo, quando ele consumia, ele queimava essas ervas, ele exalava, ele conseguia extrair a essência desta erva. Glórias a Deus, aleluias, santo é o nome do Senhor. Meu irmão, de igual modo é assim que Deus faz na minha vida, é assim que Deus faz na sua vida. Ele nos coloca no fogo da aflição, no fogo da provação, não para ficarmos atemorizados, desesperados, porque o fogo, ele revela a nossa verdadeira essência de adorador. É por isso que nós passamos pelo fogo, e quando passamos pelo fogo, vai exalar um aroma suave e agradável a Deus. Glórias a Deus. E que aroma é esse, irmão Mauro? Esse aroma, ele é o resultado do caráter de Cristo em nosso modo de viver. Quando Deus nos passa no fogo, quando Deus nos passa na provação, quando Deus nos faz passar pelo fogo da aflição, meu irmão, não é para ficarmos desesperados, é porque Ele quer extrair a nossa essência, o que há de mais puro, de mais belo em mim e em você, que é o caráter de Cristo no nosso modo de viver. Glórias a Deus, aleluias, santo é o nome do Senhor. O fogo revela a verdadeira essência. O mesmo fogo que extraía o mais suave aroma das finas ervas, revela também os odores mais insuportáveis. Tanto o crente espiritual quanto o carnal passarão pelo fogo um dia. A diferença é que um passa pelo fogo nesta vida para ser purificado. Já o outro será lançado no fogo eterno, porque não se deixou ser purificado. Então, meu irmão, eu faço essa colocação. O fogo revela a verdadeira essência. Então, mesmo o fogo que consegue extrair das ervas aromáticas a sua essência, ele também revela os piores odores insuportáveis. O fogo é o mesmo, porém o que exala dali são muitas coisas bem distintas. Um exala um aroma suave, outro exala a podridão insuportável. Eu faço a colocação que tanto o crente espiritual como o crente carnal passarão pelo fogo um dia, meu irmão. É verdade. Tanto o crente fiel como o infiel passarão pelo fogo um dia. Eu estou passando pelo fogo. Minha esposa sofreu um AVC, estou enfrentando problemas gastrointestinais, gastando dinheiro com consulta, exame, passando mal, sentindo dores. Mas eu não me vejo como pobre coitado, porque o crente espiritual, quando ele passa pelo fogo, o objetivo de Deus é purificá-lo, para extrair o melhor dele, a essência dele. Já o crente carnal, o crente mundano, o crente fiel, esse também vai passar pelo fogo. Agora só tem uma coisa: ele será lançado no lago de fogo eterno. Mas, irmão Mauro, mas por que Deus é tão duro assim? É porque ele não se deixou ser purificado em vida. Meu irmão, passa pela prova, passa pelo fogo,
glorificando a Deus, porque todos haverão de passar pelo fogo. Aquele que passa pelo fogo hoje e deixa ser purificado por Deus, Deus vai arrancar a sua essência, o que há de mais belo nele. Agora, aquele que não se deixa purificar, aquele que não se deixa moldar pela palavra de Deus, este será lançado no lago de fogo eterno. E ali, meu irmão, vai sair os piores odores, a carniça, a podridão do pecado e da imoralidade. Vale a pena ser fiel a este Deus. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós vamos observar que o lugar santo havia um véu. E esse véu, ele agora separava o lugar santo do lugar santíssimo, que era o santo dos santos. O próximo véu que estava à frente do lugar santo era o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício, súplica, clamor e intercessão pela nação. O primeiro véu. Para chegar até o primeiro véu, o sacerdote deveria passar pela porta, pelo altar, pela pia de bronze e finalmente o lugar santo. O conhecer a Deus e se relacionar com Ele envolve também várias etapas. Cada uma traz consigo a sua dor e a sua glória. Não são poucos os que pularam as várias etapas e se queimaram ante a justiça de Deus. Então, o primeiro véu. Meu querido, antes de chegar ao segundo véu, que era o Santo dos Santos, o sacerdote ele teria que passar por várias etapas. Ele teria que passar, como eu já disse, ele teria que passar pela porta, ele teria que passar pelo altar do sacrifício, pela pia de bronze, ele teria que passar pelo lugar santo e, finalmente, chegar até o Santo dos Santos. Então, destaco que o conhecer e se relacionar com Deus envolve várias etapas. O meu conhecimento de Deus, ele não é o mesmo que eu tinha desde o começo da minha caminhada. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não quero voltar ao meu primeiro amor, porque hoje eu amo ao meu Senhor muito mais do que no início da minha caminhada. Cada etapa dessa experiência, desse crescer, do se relacionar com Deus, ele traz também consigo a sua dor e a sua glória. Ao longo da minha vida, desses 26 anos, para a glória de Deus, tenho tido muitas experiências com Deus, mas também no meio de muitas angústias, no meio de muitas dores, de muitas provações e perseguições. Meu irmão, não são poucos os que pularam as várias etapas e se queimaram ante a justiça de Deus. Há pessoas que querem queimar etapas. Ele não quer passar pela porta, ele não quer passar pela bacia de bronze, quer se purificar, ele quer chegar logo lá na frente, meu irmão. O crescer com Deus, irmãos, envolve etapas. Não é do dia para a noite, não, meu irmão. Envolve tempo, dedicação, comunhão, você viver cada fase que a vida lhe propõe, que o Senhor coloca diante de você e aprender o que Ele tem a nos ensinar em cada uma destas fases. Amém? O segundo véu, também conhecido como Santo dos Santos, lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para interceder pela nação. Lá se encontrava a Arca da Aliança. Era o lugar mais sagrado e reverenciado por todo o povo de Israel. Na nova aliança, o véu foi rasgado e todos em Cristo Jesus têm livre acesso ao Santo dos Santos, ao Deus único e verdadeiro. O segundo véu, ele representava, após o segundo véu, ele se depararia o sumo sacerdote com o Santo dos Santos. Era o lugar mais sagrado, era o lugar mais reverenciado, porque ali, meu irmão, envolvia reverência,
temor, santidade para entrar ali. O sumo sacerdote ele tinha que amarrar uma corda à sua cintura e com um sinete balançando, porque as pessoas ficavam do lado de fora, esperando o sacerdote, porque ele entrava ali uma vez por ano para interceder pela nação, interceder pelo povo de Israel. E quando, meu irmão, as pessoas estavam ouvindo o sinete balançar, as pessoas estavam ainda na expectativa que o sacerdote tinha vida com Deus, o sacerdote estava apto para adentrar ao Santo dos Santos. Deus não o matara, porque se ele entrasse ali em pecado, em falta, Deus o mataria ali, e ninguém poderia entrar lá dentro para pegar o sacerdote, tinha que uma corda puxá-lo arrastado. É por isso que ele entrava, segundo a tradição, ele entrava com uma corda amarrada à sua cintura. Então, meu querido, era o lugar mais sagrado e reverenciado por todo o povo de Israel. Na nova aliança, o véu foi rasgado, porque somente o sumo sacerdote poderia se apresentar na antiga aliança diante do Santo dos Santos. Na nova aliança, Jesus rasgou o véu de cima a baixo. O que ele estava querendo dizer? Que não há mais separação. Você não precisa de bengala ficar se apoiando em ninguém. A verdade é que há pessoas que são instrumento na mão, que são intercessores, mas o desejo de Deus é que você e eu nos apresentemos diante dele, de coração quebrantado, derramando a nossa alma, desabafando, colocando para fora tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que passamos, tudo aquilo que está na nossa alma, porque agora, meu irmão, Jesus, ele abriu um novo caminho, que nos dá livre acesso ao Santo dos Santos, ao Deus único e verdadeiro. Glórias a Deus. Meu irmão, Deus deseja te ver lá no lugar santo. Deus deseja ver a tua presença. E quanto mais nós nos apresentamos, chegamos próximos de Deus, mais nós compreendemos que somos falhos, pecadores, imperfeitos e que carecemos da sua graça, da sua misericórdia. Quando eu me apresento diante de Deus, eu não me sinto mais espiritual ou merecedor da sua graça, mas eu tenho ciência dos meus erros, dos meus pecados, que a misericórdia dele é que me alcançou. E esta mesma misericórdia há de me levar um dia para o arrebatamento da igreja. Encerramos aqui o nosso trabalho. A Deus toda a honra, toda a glória. Meu irmão, é difícil ministrar essa lição dentro de uma hora. Tem vezes que acaba excedendo. Se você precisar desses slides, entre em contato comigo no meu WhatsApp que está aí no rodapé, eu vou enviar esses slides para você. Já estamos chegando a quase 1.500 pessoas cadastradas no nosso WhatsApp, que eu mando semanalmente para todos que me pedem. Mas quando você me pedir, se identifica, fala qual é o seu nome e qual cidade você pertence e o estado, porque eu vou fazer um cadastro no meu WhatsApp, toda semana eu vou mandar um material para você. E quanto que é, irmão Mauro? Nada, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Então, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, pelo estudo da Tua Palavra. Ensina-nos, ó Pai, a ter vida com o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a não ser mais meninos na fé e a nos contentarmos apenas com o início da salvação. Nós queremos crescer na graça, no conhecimento, queremos, ó Pai, ter maturidade, galgar, meu Deus, mais intimidade, comunhão, conhecimento com o Teu Espírito, com a Tua presença. Faz-nos, ó Pai, ministros, labaredas de fogo. Meu Deus, nós queremos ser como castiçal, que venha refletir a glória de Deus, a luz de Deus a este mundo que está em trevas. Meu Deus, dá-nos o azeite que é o Teu Espírito e que a nossa carne seja queimada todos os dias, para que o Senhor brilhe através das nossas vidas e em nossas vidas. Prepara-nos, ó Pai, para o dia do arrebatamento. Purifica-nos, santifica-nos.
passa-nos pelo fogo da provas, passa-nos pelo fogo, talvez, das aflições, o fogo das enfermidades, o fogo das dificuldades. Passa-nos pelo fogo, extrai de nós, meu Deus, o melhor de nós, a nossa essência, aquilo que temos de mais belo, que nós venhamos exalar um aroma suave e agradável ao Senhor. Nós não queremos ser lançados no lago de fogo eterno. O lago de fogo eterno é para aqueles que não se sujeitaram à tua palavra. O lago de fogo eterno é para aqueles que rejeitaram ser purificados em vida. Meu Deus, nós não queremos ser lançados no lago de fogo. Purifica-nos, ó Pai, no fogo, o fogo do Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Irmãos, antes que termine, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Combinado? Amém? Amém nada, meu irmão. Em caso de arrebatamento, meu irmão, nós ouviremos a voz do Senhor e não estaremos aqui para ministrar e nem assistir a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu e você nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens, porque nós não seremos lançados no lago de fogo, porque nós permitiremos que o Senhor venha nos purificar nesta vida para podermos ouvir o toque da trombeta. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.